Tá legal, só que o meu ring light nem está a postos nesse momento. Deixa eu tentar aproximar para ver se dá uma melhorada, porque se eu abrir aqui também acho que estoura um pouco. Eu não sei como fica menos pior. Bom, vou tentar assim. Se o áudio estiver ok, eu acho que a gente consegue seguir, né? O áudio está Tá, ok? tá ótimo, tá? Então, bom dia, professor. Bom dia, colegas, futuros colegas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E, Cárbio, na verdade, a minha agenda não é complicada, não. Eu que acabei entrando num transtorno, depois de 8 meses de isolamento total, eu cometi a irresponsabilidade de achar que já era possível fazer uma viagem, e fiz, da qual eu me arrependo bastante por vários motivos. E um deles é que a companhia aérea cancelou o voo, então desde sábado eu estava tentando voltar para casa, era para eu chegar domingo de manhã, até mesmo porque eu não abro mão de votar, e fiquei muito chateado porque eu não consegui estar de volta no domingo de manhã, só consegui retornar ontem, e aí essa semana eu estou meio atropelado por isso. Então eu peço desculpa por não ter feito uma apresentação, se bem que eu acho que a ideia É um aqui é bate-papo. desburocratizada mesmo, né? Uhum. E fico à disposição de vocês. Eu vou falar um pouco sobre como foi a minha trajetória até aqui, e aí eu fico à disposição para perguntas e respostas, porque eu acho que pode ser mais produtivo assim, até, do que eu ficar falando, falando e falando. Até porque, como eu te disse, que tecnicamente eu não entendo nada sobre empreendedorismo. Cheguei a me questionar em alguns momentos se eu podia me considerar um empreendedor, porque pela simples razão de ter aberto mão da CLT por uma própria pessoa jurídica, né, para me tornar uma. E aí eu vou contar sobre essa mescla, né, como inicialmente prestador de serviço, configuração de empresa, e eu tenho várias frentes. Hoje eu tenho 3 frentes principais de serviços que ora eu sou empresa, ora eu sou professor, enfim. Eu vou contrariar aqui a lógica da narrativa jornalística, que diz para a gente usar a pirâmide invertida e começar do fim para o início. E eu vou começar do início para o fim. O fim é o que seria hoje. Que dessa forma eu começo, talvez até próximo do estágio de vocês, da graduação, enfim, e vou contando como que foi a construção passo por passo. E já devo contrariar aqui também, professor, algumas regras de planejamento e tal, porque, infelizmente, e por sorte, as coisas aconteceram comigo meio que por acaso. E eu não me orgulho disso, não me Ah, orgulho. Eu gostaria muito que tivesse acontecido de forma planejada e que eu pudesse ter tempo, respiro, para cuidar de algumas questões para as quais eu não tenho habilidade. E que, se eu tivesse me planejado, eu não passaria os sufocos que eu passo hoje. A minha narrativa não é pessimista. Se eu entregar para vocês algumas eventuais desgraças, é porque elas aconteceram de fato, mas eu não acho que a vida. Não que eu acho que seja um conto de fadas e um mar de rosas também, porque não é, mas eu também não acho que é uma desgraça, não. Então, se eu contar sobre alguns percalços, é por bastante honestidade e não por desestímulo. Eu digo isso também porque eu fico muito preocupado. Espero que vocês não encontrem 2 tipos de pessoas que eu encontrei pelo caminho. Agora eu vou contar uma coisa, eu fico bastante incomodado com câmeras desligadas. Eu entendo que nem todo mundo é obrigado a ligar a câmera, ainda mais porque a gente pode estar de casa, da cama, de onde está, mas está todo mundo igual, está todo mundo de home office. Eu vou ter essa camisa só para enganar. Eu estou com a bermudinha do pijama ainda aqui por baixo, então se vocês ligarem as câmeras, eu vou me sentir mais confortável. Mas eu tive, ainda na graduação, professor, uma professora que nos desestimulava muito. Obrigado, Reginaldo. Eu sou muito carente. Obrigado, Gabriel Felipe. eu também, João. Antes de você entrar, falei assim, pelo amor de Deus,
Não me deixem achar que eu estou numa sessão espírita, sabe? Eu tenho... Eu sei que essa bronca fica com cara de tiozão do Zap, mas é porque como eu trabalho com... Obrigado também, Luiz Henrique, com media training, então é muito importante eu ter a reação das pessoas. A gente não tem... Não é que não tem contato visual, né? A gente não tem contato visual se o interlocutor não liga a câmera. Se liga a câmera, a gente consegue ter contato visual. E como eu só falo de comunicação, como eu só falo de jornalismo, a menos que a gente estivesse num programa de rádio, aí a gente não precisaria de imagem. Agora, aqui nessa interação, eu ficaria muito feliz se a gente ficasse cara a caras. Então, eu tive uma professora na graduação que eu até gostava bastante dela, mas eu vou... Os meus 10 anos de análise me fazem abortar isso de que, no fundo, a pessoa é legal. Um dia desses até vi um meme que a gente não é escavador de petróleo para ficar cavando uma pessoa para ver se, no fundo, ela tem alguma coisa, né? Se a pessoa é babaca, ela é babaca mesmo. Então, eu tive uma professora que, ainda na graduação, ela fazia insinuações do tipo: eu não sei o que vocês estão fazendo aqui na faculdade de jornalismo, o mercado está péssimo, tem cada vez mais demissões e tal. Então, essa professora foi um anti-exemplo e torço para que vocês não tenham esse perfil de professor em nenhum momento da vida de vocês. Repito, a vida não é fácil, em nenhum momento acreditem se alguém pregar que é, mas também a vida não é o fim da linha. Pelo contrário, não faria sentido vocês estarem se formando para ouvirem que vocês já estão no fim da linha. E, num outro momento, num congresso de profissionais, eu tive a oportunidade de assistir a palestra de uma colega, inclusive sobre... Eu acho que o tema era como empreender, ou algo do tipo. E essa colega, em vez de estimular... Afinal, ninguém vai para uma palestra cujo tema é como empreender para ser desestimulado a empreender. E essa colega falou que quem estava ali achando que empreender era fácil e não tinha 20 mil reais, não ia conseguir nunca empreender. Esqueçam essa informação negativa que eu trouxe, eu desacredito e desconfio e atesto como mentira o que essa colega disse, e fiquei muito chateado por ela ter dito isso no que seria uma palestra não motivacional, não de autoajuda, mas numa palestra de falar como é que eu fiz. É claro que eu vou falar como eu fiz, isso não é um roteiro. Se a Ana Costa pegar o que eu fiz e fizer igual, não vai ser igual, vai ser melhor ou vai ser pior. Igual não vai ser. Então não tem receita, não tem roteiro. Então, o que eu acho que ela teria sido muito feliz se ela contasse, por exemplo, onde foi que ela errou, e justamente para vocês se prepararem para questões que nós não nos preparamos, e aí a gente vai tendo mais envergadura para isso. Então, tomara que vocês não encontrem aquela professora que eu tive e essa colega que eu tenho também, que eu assisti a palestra, que, por sorte, eu já tinha empreendido, porque senão eu teria ficado muito desestimulado e entristecido nessa apresentação dela. Eu nasci no interior de Goiás, num rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, numa fazenda de uma cidade chamada Itapuranga, que fica a 150 quilômetros daqui, mais ou menos, e mudei para Goiânia aos 17 anos já para fazer faculdade. Eu não escolhi jornalismo porque eu queria ser jornalista desde criancinha. E a gente não precisa romantizar as nossas escolhas profissionais também. A gente pode ter escolhas profissionais racionais, a gente pode ter escolhas profissionais emocionais. Bom, isso aqui não é pré-vestibular, então também não vou dar um passo atrás para a gente falar sobre isso. Mas eu não sonhei sempre em ser jornalista. Na verdade, o meu pai queria que eu fizesse direito e eu queria muito fazer direito. Só que, como meu pai queria que eu fizesse direito, eu não fiz direito. Porque eu pensei que fazer... Imagina, eu fiz 36 anos na última semana, então estou falando para vocês de 19 anos atrás. Há 19 anos, não tinha tantos advogados assim no interior, então um advogado no interior tinha grandes chances de ser bem-sucedido, de ser uma autoridade e tal. E eu tinha aquela projeção do meu pai
que era um analfabeto, um agricultor familiar analfabeto, mas que projetava no filho a imagem de um advogado, eu tinha aquilo como algo muito aprisionador. Aí eu pensei, cruz credo, né, de eu ter a profissão que meu pai quer que eu tenha, perdão, e de forma que eu vou ficar sequestrado aqui na casa do meu pai, na cidade do meu pai também por muito tempo. Aí, na hora de me inscrever para o vestibular, eu pensei, que curso que eu escolho que não tem possibilidade de eu voltar para Itapuranga? O que é uma falácia, porque hoje todos os mercados, todas as cidades têm campo de trabalho para qualquer área, né? Comunicação, saúde, direito, enfim. Mas à época não tinha jornalista profissional na minha cidade, era talvez só Rio Verde, Jataí, Tumbiara, Catalão, Lusiânia e Anápolis, no interior, tivessem jornalistas profissionais. Numa cidade do porte de Itapuranga, não tinha a menor possibilidade de ter um jornalista profissional. Daí eu pensei, vou fazer jornalismo, porque fazendo jornalismo eu me distancio da possibilidade de ter que voltar para Itapuranga, trabalhar em Itapuranga e tal. E aí eu fiz jornalismo. A minha melhor amiga à época, hoje minha maior inimiga, também fez jornalismo, então, de certa forma, eu fui positivamente influenciado por ela, tanto que hoje ela não seguiu a profissão e eu segui, e juntos nós não seguimos a amizade também, ainda bem, pela saúde mental de ambos. Ingressei na faculdade de jornalismo. À época eu trabalhava na livraria Páginas Antigas, no centro de Goiânia, que é um sebo. Eu comecei como vendedor, eu sempre fui péssimo vendedor, e aí logo eu fui transferido para o caixa e depois eu fui digitador da livraria. Eu acho que não quiseram me demitir de cara, porque o proprietário era primo do meu pai e quis me dar uma segunda chance, até mesmo porque ele sabia que eu ficaria em apuros se eu não tivesse um trabalho aqui em Goiânia. Então, sempre estudei à noite. Eu trabalhava das 7 da manhã às 18 e estudava das 7 da noite às 10h30. E olha só como era a minha geografia. Eu morava no São Judas Tadeu à época, saída para Nerópolis, trabalhava no centro, centro ok, né? E estudava na Alfa, que tecnicamente a Alfa é saída para Inhumas, né? Então eu lembro que eu tomava 9 ônibus por dia, saía de casa de madrugada e voltava de madrugada. É, não tinha carro, não tinha condução, enfim. Então, eu passava muito tempo em deslocamento. Não raro, eu comia dentro de ônibus para poder ganhar tempo depois para dormir um pouco mais. Mas assim foi durante a minha graduação todinha. No meio da faculdade, eu tive um pico de estresse, um surto, com problemas de relacionamento com um colega de trabalho, que também era primo do meu pai. Eu acho que eu tive burnout, na verdade, e à época eu não entendia assim, e pedi demissão da livraria. Estou contando isso aqui porque isso aqui é muito importante para entender como as coisas começaram a acontecer depois de tudo. Como se eu tivesse planejado também, eu não sei se as coisas teriam dado certo. Não estou pregando que ninguém seja impulsivo, mas eu ter agido por ímpeto em alguns momentos, eu tenho de me considerar um cara de sorte, deu sorte. Daí eu pedi demissão da livraria, eu estava na metade, no meio da faculdade, e com isso pedi demissão sem pensar, né? Porque eu tinha que pagar a faculdade. Eu tinha o financiamento estudantil à época, o FIES, mas o FIES pagava, acho que 70% do curso e eu pagava 30%. Só que esse cálculo não é feito em cima do valor mais barato da mensalidade, pelo menos não era. Esse cálculo era sempre em cima do valor mais caro da mensalidade. E daí, irresponsavelmente, eu pedi demissão. Deixei a livraria, fui trabalhar em call center da Claro, onde eu trabalhava até de madrugada também, enfim. Mas aí logo eu consegui um estágio num jornal chamado Aparecida Hoje, que fica... Hoje é o jornal O Hoje. O jornal Aparecida Hoje ficava, à época, no centro de Aparecida, em frente ao Rodeio Show. Então, foi o meu primeiro contato com a área, foi ser estagiário desse jornal, onde eu passei muitas dificuldades também, porque o salário que já era baixo, afinal era de estagiário, né? Sempre atrasava, enfim. E só que lá eu tive a oportunidade, até
na condição de repórter, de estagiário da redação do jornal Aparecida Hoje, de conhecer a equipe de comunicação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, assim que eu formei, um pouco antes até de formar, eu fui convidado para integrar a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que foi uma grande escola para mim, porque na assessoria de imprensa de uma prefeitura, principalmente com o perfil de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade incrível, mas é uma cidade cheia de problemas também, e alguns problemas parecem serem superdimensionados lá. Quando chove em Goiânia e quando chove em Aparecida é a mesma chuva, mas alguns problemas são superdimensionados por questões de infraestrutura. Então, foi uma grande escola para mim. Eu fiquei lá, acho que apenas 6 meses. Ao mesmo tempo, eu atuava na assessoria de imprensa da Prefeitura de Aparecida e também na assessoria de imprensa de uma deputada na Assembleia Legislativa. Eu sempre tive 2, 3 trabalhos, com uma carga horária de jornalista de 5 horas por dia. Eu já cheguei a acumular 3 trabalhos, também não recomendo, isso é enlouquecedor, era uma questão de sobrevivência, mas, de certa forma, ter acumulado tantos trabalhos em pouco tempo fez com que eu tivesse uma noção muito ampla de como o mercado funcionava, de como as coisas funcionavam, de uma forma mais antecipada, ou de uma forma mais rápida. Então, eu deixei a assessoria da Prefeitura de Aparecida em 6 meses e fui ser repórter do jornal Tribuna do Planalto. Eu comecei como repórter de política, depois eu fui repórter especial. Hoje eu não sei se existe mais a figura de repórter especial, mas o repórter especial ele é meio que sem editoria e faz reportagens mais encorpadas para as publicações. Não que eu fosse um repórter excelente, que eu não fiz, que eu não fui, na verdade. Eu até gosto de ser honesto e brincar que eu fui um repórter ordinário. Tanto que 2 anos depois eu fui demitido do jornal, e aí 2 anos depois. Então, eu me formei com 22, aos 24. Então, eu fui repórter até os 24. Depois disso, eu fui demitido. Eu vou tentar lembrar outras experiências que eu tive aqui, que talvez não tenham sido por muito tempo, e aí por isso eu não consigo lembrar. Mas fui também assessor de imprensa de vereadora na Câmara de Goiânia. Então, eu assessorei políticos do PSDB, do MDB, do PR, do PV, do PT. Eu passei por todas as siglas partidárias. Eu acho que hoje eu não assessoraria do PSL. Por sorte, hoje eu tenho o conforto de poder não escolher o meu trabalho, mas de pelo menos escolher o que é que eu não faria ou com quem eu não trabalharia. Então, nessa sopa de letrinhas aí, hoje eu acho que eu não assessoraria políticos de 3 partidos, e um deles é, sem dúvida nenhuma, o PSL. Mas, à época, eu assessorei todas as siglas partidárias, o que me deu também uma super experiência e compreensão de comunicação pública, de comunicação política, que é algo que eu não gosto de fazer hoje, mas, como eu rodei muito, depois de um tempo, eu consegui ter a oportunidade de entender o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer. Mas o meu empreendedorismo, aliás, não foi nesse momento ainda da demissão do jornal que o meu empreendedorismo começou. Eu fui demitido do jornal, isso foi julho, agosto. Daí uma colega me procurou, ela ia fazer assessoria de imprensa da campanha de um candidato à presidência da OAB. E ela falou: eu gostaria muito que você fizesse essa campanha comigo. Eu falei para ela: não quero, eu prefiro o desemprego nesse momento, porque eu estou trabalhando há muito tempo sem férias, sempre tive vários trabalhos. Tudo que eu queria naquele momento era pegar o dinheiro da minha rescisão e ir para o Rio de Janeiro, ir para a praia, queria ficar lá um tempão. Aí ela me fez uma proposta, eu não topei. Aí ela aumentou a proposta, eu falei: então eu aceito, porque eu pensei: poxa, eu seguro essa viagem para a praia uns 3 meses e depois viajo com mais dinheiro, melhoro o meu hotel, fico um tempo mais, enfim. E aí nós fizemos a assessoria de imprensa do candidato à presidência da OAB, que foi eleito.
E, quando ele foi eleito, ele me chamou para assumir a assessoria de imprensa da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tinha aí 25 anos, tinha acabado de fazer 25 anos. E eu falei para ele, não, eu não quero, eu quero ir para a praia, eu quero descansar. É sério, isso que eu estou falando, de eu quero ir para a praia, era meu Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu recebia uma oportunidade de trabalho naquele momento. E aí ele falou, não, vai para a praia e quando você voltar, você começa. Aí eu falei, aí sim, até mesmo porque aí era o melhor dos mundos, né? Eu ia viajar para a praia e já ia voltar com um trabalho confirmado, com um trabalho arranjado. Fui para tal praia, para o Rio de Janeiro, fiquei lá 11 dias, choveram 12 dias. Então, foi uma experiência, não foi uma experiência péssima, foi uma viagem muito gostosa. Mas se eu queria sol e praia, eu tive chuva e Rio de Janeiro. Acho que também uma boa experiência para não idealizar nenhuma viagem, embora eu ame viajar. Daí eu voltei, assumi o meu cargo na assessoria de imprensa da presidência da OAB, onde eu fiquei 2 anos. Depois de 2 anos, eu tinha uma amiga que estava estudando francês jurídico em Paris. A maioria dos meus amigos, acho que é de advogados ou de carreiras jurídicas, e eu fui passar eu peguei minhas férias, na verdade, e fui ficar com ela 30 dias na França. E quando eu voltei, eu tive um convite para assumir um cargo de chefe de comunicação no governo do estado. E era algo que eu não gostava mais muito de fazer, que era comunicação pública, comunicação política e tal, mas o salário era irresistível, era, sei lá, quase 5 vezes superior, pelo menos 3 vezes superior ao que eu recebia na UAB à época. Então, eu topei, fiquei 1 ano como chefe de comunicação, fiz um péssimo trabalho, fui exonerado depois de 1 ano também por questões políticas. Políticas eu não me encaixei naquele trabalho, então eu não tive resultados interessantes, e depois de 1 ano eu fui exonerado. Daí eu já estava com talvez 20, não sei, agora eu não vou mais conseguir fazer contas, mas era um pouquinho mais de 25 anos. Essa exoneração aconteceu quando eu tinha acabado de fazer uma série de cirurgias do aparelho otorrino. Eu tirei as amígdalas já adulto, eu fiz desvio de septo já adulto e tal. E meu pai tinha acabado de morrer. Embora eu não fosse dependente financeiramente do meu pai, é um choque familiar, é um choque de incertezas financeiras também, como quando alguém como seu pai ou como a sua mãe morre. Então, eu fiquei muito desestruturado naquele momento, só que eu não tinha sequer, eu lembro que eu não tinha tempo para chorar, porque eu tinha que ter alguma ideia infalível já de imediato, porque eu não podia ficar um dia desempregado, porque tinha que pagar aluguel, enfim, tinha que me manter, cuidar da minha vida, e caso a minha mãe precisasse, eu ainda teria de ser um suporte para ela. Daí eu lembrei que quando eu era assessor de imprensa da presidência da OAB, muitos advogados me convidavam para fazer assessoria de imprensa deles, e eu julgava antiético, porque como que eu vou ser assessor de imprensa da PUC, por exemplo, e assessor de imprensa por fora de alguns professores da PUC? Eu julgava aquilo antiético, então eu sempre recusei. Só que como eu não estava mais, havia 1 ano na OAB, eu fui atrás desses advogados que sempre me pediram propostas de assessoria de imprensa e falei para eles que eu já estava pronto, disposto, disponível, caso eles tivessem interesse, a gente podia começar. Eu lembro que no mesmo dia, eu acho que eu liguei para 5 e saí dessas 5 ligações com 5 clientes. Então, no meu primeiro dia, eu tive um êxito absurdo, clientes que ficaram comigo por 5 anos, por 7 anos, que ficaram comigo por muito tempo. Meus primeiros clientes ficaram muito tempo comigo. Então, no dia seguinte, eu já precisei contratar um estagiário que trabalha comigo até hoje. O Vinícius foi meu estagiário, e depois ele formou e foi contratado e já trabalha comigo há
10 anos, há quase 10 anos, que é o tempo que tem a minha agência, porque daí no primeiro dia eu já tive que formalizar o meu CNPJ, o que é muito fácil. Quem quiser empreender, é só entra. Não sei se ainda é assim ou se é exatamente assim, porque eu sou desmemoriado e não sou muito dado a protocolos formais, burocráticos e tal, de áreas que não são as nossas. Mas eu lembro que tinha de entrar no site, talvez do Sebrae, não sei, e fazer ali a requisição do seu CNPJ, e você pagava R$ 50 por mês, se o seu faturamento não ultrapassasse o teto, que eu não lembro de quando era. E quando eu ultrapassei o teto, para mim foi um choque, porque daí já muda o pagamento de imposto, mas hoje eu consigo olhar e pensar que bom que eu passei a pagar imposto, e não os R$ 50 mensais, né? Significa que o meu faturamento, que a minha empresa extrapolou muito o que eu propus, o que eu quis. Não foi sempre assim, porque uma vez no mercado é natural que oscile. Eu sou um prestador de serviços, então tem meses bons, tem meses ótimos, tem meses horrorosos, tem meses de azul, tem meses de vermelho, tem meses de 0 a 0, mas enfim. Então, depois que o meu faturamento ultrapassou o teto, que eu não lembro de quanto é ou de quanto era, eu tive que procurar um contador. Mentira, eu procurei um contador quando eu fui notificado pela Receita Federal porque eu estava devendo impostos. Eu não, por ingenuidade, eu nunca tinha declarado imposto de renda da pessoa física, muita ingenuidade, porque o meu era retido na fonte, então eu teria, na verdade, era dinheiro para receber, e eu morria de medo da Receita Federal, achando que declarar imposto de renda ia me fazer ter que pagar ainda mais além do que eu pagava, enfim. Então, eu passei por uma série de questões, por falta de formação, por ingenuidade, por falta de atenção, que eu lembro que eu procurei um contador e eu comecei a chorar copiosamente naquela primeira reunião, porque eu era ali oficialmente um devedor da, da Fazenda Pública, né, da Receita Federal, e aquilo me deu muito medo. Hoje, não que eu me orgulhe disso, porque a gente ser devedor não é muito legal, mas hoje eu me sinto muito maduro por ter me tornado um devedor e um optante de parcelamentos de programas de pagamento de imposto e tal. Mas não deixem a vida de vocês chegarem a esse desequilíbrio. É possível fazer de forma organizada, sem medo. Eu, infelizmente, não fiz, e até hoje eu tenho algumas consequências negativas por causa disso. Então, eu abri a minha agência inicialmente como uma agência de prestação de assessoria de imprensa, exclusivamente para advogados, para carreiras jurídicas. Eu fui a primeira agência de assessoria de imprensa do país a prestar esse serviço com exclusividade para carreiras jurídicas. Então, desde então, eu assessoro advogados, escritórios, entidades, instituições, órgãos e eventos jurídicos. Então, Congresso de Direito Público, não sei o quê, me contrata para poder fazer assessoria de imprensa. Advogada de família me contrata para poder fazer assessoria de imprensa. Escritório especializado em direito agrário me contrata para poder fazer assessoria de imprensa. Não tenho formação jurídica, como disse para vocês, não tenho nem muito entendimento sobre a linguagem. É claro que 10 anos depois eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas eu não tenho domínio nem do rito, nem da linguagem jurídica. Eu preciso o tempo todo ficar perguntando para alguém se é assim, se está certo, se é isso mesmo, e não me incomoda. Eu prefiro muito mais perguntar do que fazer errado ou do que falar errado. Então, a minha agência começou como assessoria de imprensa, e aí o que acontece? Eu assessorava só um profissional por área. Então, se eu assessoro uma advogada de família, outra advogada de família me procura, eu tenho contrato de exclusividade por área, então eu não assessoro outro profissional da mesma área. Com isso, de certa forma, eu acabei gerando uma demanda represada no mercado, porque cada não que eu dizia para um cliente, para um potencial cliente, ele ficava desguarnecido, né? Ou ele procurava uma outra assessoria, ou ele ficava me esperando. O dia que rescindisse o contrato com aquele profissional, ele meio que entrava numa fila de espera para eu poder atendê-lo. Com isso, eu criei o Media Training. O Media Training, na verdade, sempre existiu. O Media Training é um treinamento de mídia, você ensina
o profissional de comunicação ensina um porta-voz a dar entrevista, só que eu criei o Media Training jurídico, que, como tem muitas especificidades nos códigos de ética de todas as profissões, mas no caso, por exemplo, da advocacia, que é regida pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da magistratura, que tem a lei orgânica da Magistratura Nacional, se você for treinar um nutricionista, você tem que observar o código de ética do Conselho Federal de Nutrição, médico, a mesma forma. Então, eu fiz esse treinamento para ensinar profissionais de carreiras jurídicas a dar entrevistas e foquei em carreiras jurídicas justamente porque eu não tenho memória e domínio para decorar código de ética da medicina, da nutrição, da engenharia, de contábeis. Aí eu pensei, eu vou focar em carreiras jurídicas, porque daí, embora seja muito diferente a magistratura, os juízes, dos promotores, dos advogados, pelo menos é a mesma formação, é a mesma base, é o mesmo tronco. Então, eu me sentia com mais domínio e mais familiarizado ao treinar esses profissionais. Então, esse treinamento é um treinamento também que deu muito certo, porque aí o que acontece? Esses clientes que eu não podia assessorar mensalmente, eles me procuravam para poder fazer esse treinamento, que é um treinamento que dura 8 horas, e aí não tem problema, o treinamento é confidencial, o treinamento tem cláusula de sigilo profissional e termina ao final de 8 horas. Eu não tenho mais compromisso com aquela pessoa que eu treinei. Então, esse foi meu segundo serviço. Comecei a fazer um serviço chamado gestão de crise de imagem também, que é quando algum cliente, empresa, serviço passa por algum problema de reputação, tem um profissional da comunicação, não para esconder a sujeira debaixo do tapete, não para limpar a barra suja, mas para administrar os melhores protocolos de resposta para essas situações de crise de imagem. E eu lembro que eu estava entrando no Teatro da PUC para dar uma palestra. Tem um congresso feito pelo centro acadêmico de vocês que se chama... Não lembro o nome, mas é um congresso muito legal e o teatro estava assim, lotado. E antes de começar a palestra, eu recebi a ligação de uma cliente que estava passando por uma crise de imagem, que estava muito abalada emocionalmente. Ela estava sendo reconhecida no supermercado, as pessoas apontavam o dedo em rixe para a cara dela, chamando de corrupta e tal. E aquilo me deixou também muito desestruturado. E eu acho que a minha palestra naquele dia foi uma palestra muito ruim, ou muito aquém do que seria a minha performance, porque eu não fiquei legal com aquela ligação. Daí eu decidi me especializar em gestão de crises de imagem. E no Brasil, só em Porto Alegre, só na PUC do Rio Grande do Sul, tem especialização em gestão de crises de imagem. Então, eu fiquei 1 ano indo e vindo para e de Porto Alegre, onde eu tive aulas, Congresso Informe-se. Obrigado, Luiz, é esse o nome do congresso mesmo. Eu fiquei, durante 1 ano, eu fui para Porto Alegre todas as sextas-feiras e voltei todos os sábados. E tinha aula das 18 horas da sexta às 13 horas do sábado, porque eu estava me especializando em gestão de crises de imagem. Foi exatamente 1 ano, aconteceu todos os finais de semana, inclusive nos feriados, Eu ficava sem entender, porque em feriado, que era dia santo, por exemplo, a gente tinha aula. E aí eu falava, ué, mas não é uma universidade católica, deveria respeitar pelo menos o dia santo, né? E não, para poder cumprir a carga horária, a gente tinha aula em feriados, em dias santos, enfim. E foi uma experiência muito proveitosa, que eu, enfim, é muito... Gente, hoje só tem um caminho, e o caminho não está no mercado. O caminho está na academia, está na pesquisa, está na universidade, está na interação acadêmica, para tudo. O professor começou me fazendo uma provocação sobre futuro. Eu deveria ter respondido no início, até para não gerar expectativa. Eu não sei, Cárbio, o que será o futuro da profissão. Posso arriscar um palpite ou outro, mas aliás, na verdade, eu sei. O futuro do jornalismo, da comunicação, está aqui, está na sala de aula, que começa na graduação, mas não vai terminar na graduação, que vai se desenvolver em pesquisa, em extensão, em especializações,
seja mestrado, doutorado, o que você quiser. Ninguém tem a obrigatoriedade de seguir docência ou vida acadêmica. E eu estou aqui pregando a vida acadêmica não por academicismo, e sim por sobrevivência mercadológica. As soluções que a gente precisa no mercado, elas vão ser desenvolvidas, gente, isso aqui é igual uma vacina. A vacina para a doença que circula nas cidades, no nosso dia a dia, vem de laboratórios. Então, a gente precisa da pesquisa, da academia, da universidade como laboratório. Eu sei que a gente termina uma graduação de saco cheio, querendo descansar, querendo ir para a praia, mesmo com chuva, que a gente termina uma especialização em paciente, ou fez 4 especializações, mas eu não vejo outra saída para as nossas angústias profissionais do futuro, o que será da nossa vida daqui para frente, se não por meio da academia, se não por meio da universidade. Então, e não necessariamente estudando cursos tradicionais de mestrado e doutorado, não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando é sempre atualização, sempre essa oxigenação. Imagina, hoje vocês estão aqui com 14 colegas, com 13 colegas e um professor. Um professor neste momento, né, porque ao longo do semestre vocês devem ter 6, 8, 5, 10, não sei quantos professores, e numa especialização vocês têm ao longo da especialização 10 professores, 50 colegas. Então, essa troca, esse intercâmbio, essa interação é muito importante para que a gente entenda para onde é que a gente vai, como é que a gente está fazendo, como é que deve ser feito. Porque o mercado, ele nos cobra, mas ele nos oferece muito pouco. O mercado, ele mais nos manda fatura, mais nos faz questionamentos do que nos dá respostas. É claro que a gente aprende muito fazendo, e a gente tem mais propriedade, por óbvio, fazendo. Mas para essas questões que se avizinham, as respostas elas vêm da universidade, elas vêm da academia. E são aflições que vêm do mercado, mas que eu acredito que o mercado por si só não vai respondê-las. Por isso a importância sempre de estudar, sempre de pesquisar, sempre de observar como é que outros estão fazendo. Não observem só quem deu certo, não, observem também quem deu errado, ou quem tem a honestidade de falar o que deu errado, né? É muito importante observar o que dá errado ou o que deu errado para a gente tentar não fazer igual. Porque, por exemplo, eu vou inventar um cenário, eu estou inventando, eu não sei se é bem assim. Se eu pudesse hoje, se eu pudesse, porque isso tem um preço, eu já começaria assistido, assessorado por um contador, por um escritório de contabilidade e tal. Nem sempre isso vai ser possível, porque isso custa, tem um custo mensal, tem um 14º salário, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não cometeria o erro que eu cometi. Mas esse meu erro não foi nem do meu CNPJ, já era um erro do meu CPF. Então, hoje eu não começaria se eu não tivesse a consultoria, a assessoria de um contador. Ou, de repente, se não pode ter uma assessoria mensal, uma assessoria fixa, pelo menos ter uma conversa antes com o contador, para você ter algumas visões, a menos que você tenha, sei lá, múltiplas habilidades que eu não tenho. Então, eu considero isso importante para a gente ter um panorama mais próximo dos 360 graus do mercado. E aí, por fim, depois de ter estudado essa especialização em gestão de crises de imagem, eu comecei a atuar muito também profissionalmente com gestão de crises de imagem. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, porque se tornaram públicos, porque crises de imagem também têm contrato de confidencialidade. É um trabalho honesto, é um trabalho limpo, mas é um trabalho que exige sigilo profissional. Mas, nesse momento, eu posso contar, até mesmo porque o Fantástico, ao dar uma nota-resposta, até destacou meu nome. Caso Padre Robson, por exemplo, eu atuei como gestor de crise de imagem junto com o advogado. Eu só faço crises de imagem que estejam em âmbitos policial, do Ministério Público ou do Judiciário. Se for, por exemplo, crise de imagem de produto, algum cliente reclamando de um sanduíche que tinha um prego no meio, eu não atuo. Eu só atuo se já tiver virado alguma demanda no sistema justiça. Um
Um caso de crise de imagem que eu me recusei a fazer e hoje eu me arrependo. João de Deus. Eu sou feminista, ou sou aliado do feminismo, não sei se está certo um homem se declarar feminista, mas eu sou pelo menos aliado. O que, Ana Costa? Professor, dentro do movimento tem tanto homem como mulher, então não tem problema um homem se declarar feminista. Na verdade, é até melhor. Eu prefiro, Ana, e sempre preferi, só que dentro do movimento há movimentos, né? Sim, há subtítulos, assim. Então, por exemplo, tem movimentos no feminismo que não aceitam transexuais, há movimentos dentro do feminismo que não aceitam homens se declararem feministas, e aí, às vezes, eu me sinto desconfortável por me declarar feminista, não porque eu considere desconfortável ser feminista, ao contrário, disso eu me orgulho muito, mas é porque eu já fui repreendido por algumas feministas, dizendo que eu deveria me apresentar como aliado do feminismo e não como feminista. Mas, se eu puder, eu prefiro, sim, me autodeclarar feminista, porque é assim que eu me enxergo. Mas, por ser feminista, que bom, por ser feminista, eu me recusei a atuar com advogado no caso João de Deus. Depois eu reavaliei, talvez disso eu me arrependa, porque eu não faço defesa da pessoa acusada. O que eu faço é uma atuação junto com o advogado da pessoa suspeita, investigada ou acusada. Então, esse caso é um caso para mim que talvez eu me arrependa. Mas eu conto outro caso que eu recusei, eu recusei com muito orgulho, porque eu sou antirracista. Vocês devem ter acompanhado recentemente o caso do Boteco do Chaguinha, que o Chaguinha, o dono do boteco, foi de mês em mês e fez um comentário racista com uma das clientes. Não ele em primeira pessoa, mas um interlocutor dele me procurou e eu fiquei muito feliz de falar para ele que com crime de racismo eu não atuo. E eu não tenho preconceito com crime, eu acho que todo mundo merece defesa. Eu já atuei com casos de suspeição de assassinato, por exemplo, em crises de imagem, mas com estupro eu não atuo, com racismo eu não atuo. E ainda tive a oportunidade, por 7 minutos, dar uma palestrinha para ele sobre o que eu penso sobre racismo, para esse interlocutor do Chaguinha, né? E depois vi que deram uma resposta horrorosa para a imprensa, como tem sido horrorosa a resposta do Carrefour, enfim. Então, acho que os profissionais como eu de crise de imagem precisam repensar a sua atuação também no mercado, para a gente não ficar com essas notas protocolares de que não foi bem isso, que fulano quis dizer, que foi mal interpretado, etc. e tal. Eu gosto muito de ter dúvida, de duvidar, de acordar pensando, de dormir pensando numa coisa e acordar pensando em outra, e mudar de ideia. E tenho experimentado muito isso agora com os meus cabelos grisalhos nos últimos anos, especialmente nos últimos meses. Eu tenho mudado muito de ideia sobre muitas coisas. Em outra época, isso me deixava amargurado, me angustiado. Hoje, isso me deixa muito feliz. Saber que eu tenho uma porosidade no cérebro que me permite mudar de ideia, reavaliar e repensar tudo. Então, se vocês me fizerem uma pergunta hoje, tomem como resposta no meu contexto de hoje. Amanhã pode ser que eu já pense diferente, e isso me deixa muito feliz, saber que eu não estou cristalizando ideias. Agora eu fico aberto a perguntas, porque eu acho que eu consumi quase todo o tempo, né? Agradecendo muito a sua exposição, João. Essa área nossa de gerenciamento de crise, eu estou na administração, eu sou um administrador, eu tenho especialização na área de marketing, aí mestrado, doutorado por causa da docência, né, que me fez pensar. Mas hoje eu trabalho com grandes players de varejo e contrato jornalistas como você e outros colegas que aqui estão muito para gerenciamento de crise. Como é que nós vamos trabalhar todo o processo de resposta ao que pode ocorrer. Então, o caso Carrefour, né? O Carrefour em si, ele não era o causador, ele tinha uma terceirização, o caso foi errado, mas não tivemos ali uma resposta correta de apresentação ao público.
E essa imagem é muito complicada da gente poder restaurar. Então, assim, parabéns por ter escolhido uma área que hoje a gente precisa muito de profissionais. Eu falo muito com os meninos aqui, assim, gerenciamento de crise talvez seja a área que vocês respondam melhor que qualquer outra pessoa, pela adequação você não vai justificar. Acho que ninguém justifica o que o João de Deus fez. Eu fui uma pessoa que fui lá, minha irmã estava com câncer, e eu dei 40 mil reais, não podendo, na época, para casa. Você se arrepende, Carlos, de ter dado 40 mil para casa? Não, eu não dei para o João de Deus. A casa nos acolheu e a oração, aquele momento, eu acho que elevou tanto a mim quanto a minha irmã naquele momento de aflição. Agora, o que o João de Deus fez estava errado? Claro que sim. Acho que o João de Deus tem que pagar pelo que ele fez. Agora, a casa em si, o local não deveria ser pago. Eu acho que uma boa comunicação com o mercado colocaria bem claramente, ele era um dos líderes, talvez o principal líder, mas a casa em si deveria continuar pelo exercício da religiosidade, do amor ao próximo, da vontade... Mas e se a casa soubesse do que ele fazia? Entra essa questão também. Isso, mas aí vocês têm talvez muito mais condição de colocar isso corretamente do que a minha pessoa, entendeu? Eu sou totalmente contra inúmeras falas do presidente. Eu tenho giriza do atual presidente. Eu já tinha dos outros. Me desculpa, eu sei que você trabalha com marketing político, né? Vários. Eu? Atendeu a vários. Você falou que no começo você atendeu. Até você não escolhe determinados... A década de 1920. Então, só brincando com você, assim, na forma de expressão, né? Mas, assim, eu hoje tenho giriza dele. Mas se ele tivesse um bom jornalista ao lado, talvez algumas coisas que não são tão ridículas, desculpa a expressão, certo? Não iriam à tona. E nós não teríamos essa giriza, esse irque dele, sabe? Assim, eu não escuto mais nada porque eu falo que eu sou influenciador digital, né? Nós somos todos aqui de comunicação. Então, assim, eu prefiro não escutar. É errado, Carlos, você é um professor, você tem que saber. Mas quando eu me escuto, eu gero ira, uma energia negativa a mim mesmo. Então, assim, parabéns pela escolha e eu falo que hoje é imprescindível a gente saber gerenciar a crise se a gente está na área da comunicação, sabe? Cássio, mas se me permite, eu vou discordar de você de 2 pontos. Primeiro, quando você diz que o Carrefour não é o causador do assassinato. Eu discordo de você porque já se tornou recorrente. Não é o primeiro caso de assassinato de negro cliente no Carrefour. Então, para mim, o Carrefour é, sim, causador desses assassinatos. O Carrefour, aquele serviço de segurança, não foi lá se voluntariar para fazer a segurança do Carrefour. Foi escolhido e contratado pelo Carrefour, certamente depois de uma ampla peneira, avaliando qual que era o procedimento. Mas eu estou respondendo nesse momento como militante antirracista, e não como profissional, até mesmo porque eu não sei se eu faria essa crise do Carrefour. Para responder como eles responderam, eu não faria, porque eu acredito que foram piores do que poderiam ser. Agora, sobre o presidente, agora eu já vou responder, embora eu milite contra ele com todo o ar que eu respiro, porque, para mim, é a pior ameaça que a gente tem na história da sobrevivência da democracia brasileira, eu vou responder sobre o Bolsonaro agora sim, com tecnicidade. Eu acho muito injusto quando a gente fala que fulano é mal assessorado, ou que se tivesse um assessor não sei o que seria melhor. Não, o Bolsonaro é assim, com ou sem assessor. Não tem assessor que module alguém com o perfil do Bolsonaro. E, repito, neste momento estou falando tecnicamente, eu já tive assessorados de todos os perfis. E talvez a que eu mais gostava foi a que mais me decepcionou. Então, tem pessoas inassessoráveis. Tanto que um dia desses eu conversava com uma líder classista, e eu disse para ela, olha, para eu te assessorar, você vai ter de se comprometer a não fazer isso ou aquilo, a fazer, porque eu não acredito na sua disciplina.
Então, e eu não quero ficar com essa... Já que a gente funciona como um curador, né, como uma espécie de eu falo e você faz, eu não queria ficar com aquela mancha fulana, olha lá como é, mas também é assessorada do João. Embora eu não me responsabilize pelo comportamento pessoal dos meus assessorados. Mas sobre o Bolsonaro, eu discordo de você, tanto que ele teve um porta-voz que foi demitido ou se demitiu agora há alguns meses, e um dia desses até escreveu um artigo no Correio Brasiliense, um porta-voz militar, acabando com Bolsonaro, ou seja, não tem comunicação nem entre ele e o que poderia ser a assessoria dele. Sabe por quê, Cábio? A assessoria não inventa nada, a assessoria veicula o que você faz. Então, se eu te assessoro, eu não vou inventar que você é isso ou aquilo, eu vou veicular a imagem que você resolve projetar. Então, se a imagem que ele projeta é essa, não tem assessoria que dê jeito, não tem como mudar. E há estratégia nisso. Não é que ele não tem assessoria, ele tem muita assessoria. Ele tem assessoria para manter essa persona, que é uma escolha dele, ideológica, política. E quando eu falo ideológica, não é uma crítica. Todos nós aqui somos conduzidos por bases ideológicas. Por favor, volte para o primário. Se alguém acusar alguém de base ideológica, todo mundo aqui é conduzido por alguma base ideológica. Então, quando eu falo que ele tem as questões ideológicas, é claro, eu tenho as minhas e tal. Então, para mim, ele tem sim assessoria, mas é para projetar essa persona que deu certo. Não estou falando que o Bolsonaro não é um caso de sucesso. O Bolsonaro é um caso de muito sucesso. Tanto que ele foi eleito sem participar da campanha eleitoral. Como não falar que isso é um caso de sucesso? Ele é um caso de sucesso que eu espero que não se repita nunca mais na nossa trágica e manchada e recente e imatura, e instável e bipolar democracia brasileira. Sim, eu concordo gênero, número, grau que você está falando conosco, entendeu? A minha ideia, eu acho que se... E aí você já me explicou corretamente, né? Se tivéssemos aí pessoas que pudessem auxiliar na análise melhor do que ele vai se pronunciar, mas ele não quer ser assim também, né? Eu acho que nós pudéssemos ser... A minha análise técnica sobre o Bolsonaro, e aí isso pode ter um custo político para ele em outro momento, mas que até então está dando certo, é o seguinte, que ele é um produto, que ele é, por exemplo, uma Coca-Cola que quer ser consumida só por quem bebe Coca-Cola. Ele não está preocupado em ser bebido por quem só bebe Pepsi. E aí, eu não trabalho com varejo, mas eu suponho que, para quem trabalha com varejo, isso é um erro estratégico se você quer expandir. Se você quer apenas consolidar o seu mercado, está tudo certo. Agora, se você precisa expandir o seu mercado e você já tem os bebedores de Coca-Cola, como que você não vai mirar nos bebedores de Pepsi, nos bebedores de Guaraná Antártica? Então, eu acho que essa teimosia dele de só falar para o público dele, de só pregar para evangelizados, de só catequizar catequizados, enfim, do ponto de vista da comunicação, pode custar caro em algum momento, mas o voto do brasileiro é uma incógnita, então não sei, pode ser que isso dê certo. Até então deu certo. Eu não sei até quanto isso vai dar certo. Mas aí eu não me preocupo, porque eu não trabalho com comunicação política, eu não trabalho com marketing político, eu não trabalho com comunicação pública. Todas as minhas soluções de comunicação são voltadas para o judiciário. Já há 10 anos. Já há 10 anos. Não, te agradeço muito. Vamos lá, perguntas? Oi. Posso Joyce. falar? Olá, sim, João Camargo. Eu gostaria que você comentasse mais sobre como foi a sua assessoria no caso do Padre Robson. Como foi receber, né, essa notícia que foi veiculada pelo Fantástico em primeira mão e como que você fez essa assessoria, como que você entendeu esse caso? Tá. Joyce, eu vou comentar um pouco mais, mas dentro do limite da minha cláusula de confidencialidade e sigilo profissional, tá? Então, por isso eu vou falar só o que foi público, claro, até mesmo porque se esteve no Fantástico, não tem nenhuma novidade aqui eu contar. Mas, na verdade, o Fantástico não deu em primeira mão. O que o Fantástico deu com exclusividade foi uma entrevista dele por estratégia minha.
Aí eu já tinha sido contratado, quando a operação do Ministério Público aconteceu na manhã de uma quinta ou sexta-feira, 21 de agosto, não lembro o dia da semana. Acho que era uma quinta-feira ou sexta-feira, enfim. Eu fui contratado ao 12:30, quando os jornais do almoço já estavam no ar. Então, o que eu tive de fazer? Eu tive de ir ao telefone, ligar nos jornais que estavam no ar e falar que ainda naquele dia o padre se posicionaria. Porque eu não tinha como, né, pensar numa entrevista, numa resposta para jornais que já estão no ar e vão acabar daqui a 15 minutos. Então, eu acabei gerando essa expectativa de resposta, porque eu não tinha uma resposta. E aí, a minha estratégia nesse momento, no que você está lembrando como foi a exclusiva do Fantástico, na verdade, o que foi exclusiva do Fantástico, que foi mantida até hoje, eu não atuo mais no caso, tá? Mas ainda assim eu preciso cumprir a cláusula de confidencialidade e sigilo profissional. Por isso que eu estou falando só com base no que está na imprensa. Então, a entrevista que foi dada... O que eu fiz? Eu fiz uma entrevista coletiva no meio da tarde com 3 advogados. Um advogado que entende de questões tributárias e 2 advogados criminais, para poderem explicar o beabá do que seria, do que poderia vir a ser o processo, né? Até mesmo porque até hoje isso não é um processo, até hoje isso é uma apuração, uma investigação, não virou uma ação ainda. Então, no meio da tarde, eu fiz uma entrevista coletiva para atender toda a imprensa, mas eu já tinha fechado com o Fantástico uma entrevista exclusiva, que aconteceu na noite daquele mesmo dia. Então, o padre atendeu, gravou uma entrevista de mais ou menos 1 hora, naquela mesma noite com o Fantástico, respondendo a todas as questões, e essa entrevista foi ao ar no domingo, com exclusividade para o Fantástico. Desde então, ele não gravou entrevista com mais ninguém, e as respostas... Agora, uma coisa que eu vejo, Joyce, muito prejudicial, é a indústria da nota. A imprensa está muito mal acostumada com nota. Os jornalistas me ligavam falando, pode me mandar uma nota? Eu não sabia qual que era a pauta, eu sabia que o caso era Padre Robson, mas você vai falar sobre o quê? Qual que é a questão específica? Olha, o padre não fala, mas o advogado pode falar com você, ele vai te explicar tintim por tintim. Eu só trabalho com advogados que falam didaticamente. Então, todo o meu trabalho foi também meio que desmontar a indústria da nota, porque quando a gente vem em nota, o padre disse que blá, 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 isso é fraco, é como se o padre não quisesse falar. E o padre queria falar, queria explicar, queria esclarecer. Então, ressaltando, eu não defendo o padre, eu não sou um advogado. Eu atuo com o gerenciamento de reputação de questões judiciais, jurídicas em torno do caso. Então, o caso foi mais ou menos assim. A entrevista do Fantástico foi uma estratégia minha, como uma entrevista exclusiva, mas antes dessa exclusiva para o Fantástico, os advogados atenderam numa entrevista coletiva toda a imprensa e ficaram à disposição também para atendimentos exclusivos com jornalistas que quisessem. Tá bom, João, obrigada. E assim, você acha que essa área da gestão de crise na comunicação é uma área forte, assim, para quem a gente, né, que estamos perto de formar, e a assessoria de comunicação é um mercado? Você acha que também gestão de crise hoje em dia é uma área, né, um ramo assim forte a se investir? Joyce, você usou o verbo certo no final. Sim, a investir. Eu não recomendo que ninguém já saia da faculdade fazendo gestão de crise de imagem. Como eu te disse, eu estava até no meio da minha carreira, e isso não é para desestimular, não, é só para te falar que gestão de crise de imagem é como se você fosse uma médica e já quisesse começar com tratamento de câncer, você já quisesse começar como médica oncologista, o que não dá. Você precisa estudar, trabalhar com outras coisas para chegar até lá. Estou falando uma besteira aqui de medicina, que eu acho que talvez a residência funcione da mesma forma para todo mundo, mas não dá para você sair da faculdade de cara já fazer gestão de crise de imagem, Joyce. Você vai ter que comer um pouco de sal no mercado, vai ter que entender um pouco mais sobre o mercado para você poder fazer esse serviço. Se você passar
por assessorias de órgãos mais problemáticos, normalmente ligados ao transporte, por exemplo, Metrobus, Cetransp, aí é uma super escola de crise, Enel, Saneago, certamente uma super escola de crise, assessoria de imprensa de prefeituras como Aparecida, Goiânia, uma super escola de crise. Se passar um tempo nessas assessorias, aí eu acredito que vai ter mais envergadura, que vai ter mais gordura para poder atuar com crise. Agora, se eu pudesse recomendar hoje, eu investiria em algo que eu não investi, que aí vai demandar muito de profissionais. Eu só faço crise de imagem tradicional, por exemplo, no off, eu não faço no on. Então, se você buscar se especializar em gestão de crises de imagem online, gestão de crises de imagem digitais, aí eu já te recomendo um livro de uma colega do Rio Grande do Sul chamada Patrícia, esqueci o sobrenome. Caiu na rede... Qual que eu não lembro o nome, mas me manda uma mensagem depois em alguma rede social que eu te mando foto do livro que eu tenho aqui em casa. Mas é justamente sobre crises de imagem em redes sociais e mídias digitais. Então, eu acho que eu não vejo ninguém se especializando hoje. Eu vejo que todo mundo que faz como eu, faz para o modelo de imprensa tradicional, e eu não faço, por exemplo, se a crise for uma crise que começa no digital, eu não faço, porque eu não tenho estrutura, não tenho conhecimento e tenho a honestidade de admitir isso. Então, se você, de repente, se especializar em crises digitais, pode ser uma boa. Tá bom, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Mais perguntas? Eu tenho uma. João, você estava falando sobre a indústria da nota, né? Uhum. Então, quando eu vou para a TV, quando eu vou para o meu estágio, às vezes acontece alguns casos em que a gente Onde é o seu solicita estágio, nota. Gustavo? Oi? Onde é seu estágio? Lá na TV Anhanguera. Daí, às vezes a gente solicita algumas notas. Eu percebo muito uma omissão dos assessores em relação aos casos. Talvez essa seja uma das justificativas por tanto se pedir nota. Uhum. Em contraponto ao que você disse sobre essa indústria da nota, eu queria perguntar para você o que você acha, qual que é a relação, como que você vê a relação entre assessoria e televisão? Porque, assim, desse pouco tempo que eu tô atuando na área, eu não dá para contar nos dedos as vezes que eu tive uma boa relação com o assessor, porque eu sempre vi assessor como um lado hostil, agressivo, esse tipo de coisa. Poucas Você pessoas, me ligou, senão você teria um bom atendimento. porque poucos assessores realmente foram solícitos. Às vezes alguns pregavam peça, esperavam o jornal acabar para depois mandar a nota, e aí a gente não dava a nota. E eu acho que essa omissão acaba contribuindo para essa, como que você colocou, de indústria da nota. E eu queria saber como que você vê essa relação, porque assim, eu acho que as duas se complementam, são uma é importante para a outra e vice-versa. Só que ainda tem esses, vamos dizer, essa falta tempero entre os dois, porque realmente é uma questão muito ímpar. E eu, sinceramente, fico muito desmotivado quando eu tenho que entrar em contato com o assessor. Meu Deus do céu, nossa, dá uma descrença. E aí eu queria saber como que você vê essa relação. Eu vejo essa relação copiando e colando o que você acabou de dizer. Eu não tenho nenhum reparo sobre a sua fala, você está integralmente correto. As assessorias de imprensa não se profissionalizaram. Nós temos algumas muito boas. Acho a Fato Comunicação em Goiás, por exemplo, muito boa. Fabrícia Amu é uma das assessoras de imprensa que eu mais gosto aqui, mas talvez eu não consiga mencionar três, porque as assessorias de imprensa realmente não acompanham. Talvez por pressão do contratante também. Eu vou te dar um exemplo, Gustavo. A TV Anhanguera, de Anápolis, foi um caso, um dia desses, de um empresário de Anápolis que atropelou alguém, aí ele estava preso, ele foi solto. E aí a produtora, acho que foi até a produtora de Anápolis, pediu uma resposta para o advogado. Ele não é meu cliente, mas ele me pediu um auxílio nesse momento. Aí sabe o que ele respondeu para ela? Olha só, ela pediu a resposta hoje à tarde. O JA2 vai ao ar às 7 da noite, né? Ele respondeu assim: ai, não posso, estou dirigindo, amanhã eu te mando, pode ser? Já recebi vários assim.
Pois é, aí eu falei, cara, vamos lá. Primeiro, você não está numa posição confortável para negociar, o seu cliente é suspeito, investigado, acusado, você é o advogado dele, ela conseguiu falar com você, então se você não responder, vai sair que procurado, você não quis se manifestar, não quis responder, não quis se posicionar, e isso, para a opinião pública, vai entender aquele como quem cala consente, e jornalismo é tempo real. Se o jornalista te procura agora, você tem que parar a sua vida, com algumas exceções, mas você tem que parar a sua vida e dar uma resposta. E não é simplesmente uma resposta protocolar, é dar uma resposta que seja de fato uma resposta, tal como a gente entende resposta, né? Porque parece que está tudo muito parecido, que é só a gente trocar o nome da pessoa ali na nota, que a nota é a mesma. Isso eu tenho tentado mudar um pouco, nem sempre é possível, porque o assessor, ele é funcionário de um cliente também, ele é contratado de um cliente também. Então, a minha autonomia tem limite, né? Mas ainda sobre a indústria da nota, na TV Anhanguera, nesse caso do Robson mesmo, eu consegui que a gente mudasse alguns protocolos em torno disso. Às vezes me pedia nota, eu falava, mas olha, o advogado pode... A pandemia também auxiliou nisso, porque hoje a gente pode gravar um vídeo, mandar por WhatsApp, né? Antes não era tão permitido assim. O advogado pode esclarecer isso num vídeo, ele grava isso em 30 segundos, pode ser, para não ficar só nisso. Vem uma reportagem, um VT de 2 minutos com acusações e depois uma nota de 20 segundos, porque em nota parece coisa de quem não quer falar. E cliente meu não que queira falar, mas está disposto e pronto para falar. Eu só assumo casos para os quais há respostas. Se eu perceber que não tem resposta, eu não assumo. Eu já recusei um caso de um inventário uma vez que eu queria muito ter feito, porque era reconhecimento de paternidade socioafetiva, ou seja, uma sobrinha que foi criada pelo tio, que queria ficar com a herança dele, provando que ela foi criada como filha, porque tinha algumas questões ali para mim que eu não conseguiria explicar. Se eu não conseguir explicar para o produtor da TV, para o repórter do jornal, para o editor da rádio, eu não vou pegar esse caso, porque eu preciso conseguir entender para conseguir explicar. Então, Gustavo, esses problemas que você relatou, eles vêm em boa parte dos clientes, mas o assessor tem que ser ousado, o assessor tem que ser tupetudo e falar para o cliente, é agora, a gente não tem tempo e tem que ser agora. Eu já bolei respostas sem autorização do cliente para não deixar sem resposta. Porque eu sei que o jornal são 10h16 agora, a Rádio CBN está no ar até às 11. Se a CBN me pedir uma resposta agora, eu vou falar que depois do almoço eu respondo? Não, eu tenho 1 minuto para responder a CBN. E é cruel, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil. Ninguém aqui falou que isso era muito fácil. E sobre as assessorias de imprensa, eu repito que concordo com você, Gustavo, eu acho que elas estão se burocratizando, elas não estão ficando resolutivas, elas estão, de certa forma, descumprindo o que deveria ser o principal papel de uma assessoria de imprensa, que é a de facilitadora. Mais alguma pergunta, gente querida? Só fazendo um adendo aí nessa discussão de assessoria, eu acho que aí já vem, né, a nosso favor, enquanto formandos aí em jornalismo, de realmente se profissionalizar e entender o mercado. Talvez muitas assessorias não conhecem exatamente como funciona uma TV. Então, entender o mercado de uma TV, né? Hoje eu sou estagiária de uma TV e entendo que realmente a gente tem o deadline para poder entrar o jornal no ar e a gente precisa, sim, dessas assessorias. Inclusive, já falei com você algumas vezes, João Camargo, e, de fato, você foi muito atencioso, e, inclusive, no caso do Padre Robson, tudo que você disse realmente é verdade. Achei. É porque eu salvei o seu nome... Essa é você, né? Exatamente, essa sou eu. É porque eu salvei o seu sobrenome completo e o seu segundo sobrenome não é Vilela. Por isso que eu não estava reconhecendo.
Isso, e eu lembro que quando eu entrei em contato com você, para a gente falar sobre, se eu não me engano, era do Padre Robson, o advogado que falou. E eu fiz a entrevista com o advogado e a gente pegou a resposta do advogado, né, e colocou na matéria que foi no jornal. Então, assim, realmente, você, enquanto assessor, entender isso, que a gente precisa dar uma resposta dentro de uma matéria que a gente está elaborando, é muito importante. Então, tem assessorias que são muito rápidas e favoráveis, que estão no mercado há um tempo. A gente, por exemplo, a Casane, também comunicação, que tem clientes como a Metrobus, não, que tem alguns clientes, isso. Então, a gente sempre precisa de notas ou de um posicionamento do diretor, né, de alguém do cliente deles. E entender essa agilidade é muito importante. Então, acho que a gente, enquanto formandos, entrar no mercado com essa consciência de como funcionam os veículos de comunicação, rádio, TV, impresso, é muito importante também. Mas, Joyce, eu não acho que as assessorias não sejam boas porque elas não conhecem como as redações funcionam, não, viu? Até mesmo porque a premissa para você atuar com assessoria de imprensa é você saber pelo menos deadline dos veículos de comunicação. Eu acho que assessorias de imprensa não são boas porque não são boas, e não por falta de conhecimento da estrutura. Porque é impossível não saber que o Jornal do Meio-Dia termina às 13h30 e que, aliás, eu dar a resposta com o jornal no ar já é comprometedor. O que eventualmente pode acontecer se eu tiver muita demanda, se tiver muita procura. Por exemplo, eu falei para o Gustavo que eu não gosto muito da indústria da nota, mas se uma bomba estourar hoje, eu não vou conseguir dar respostas personalizadas uma a uma. Então, eu vou ter que usar uma nota, mas eu quero que a nota seja a exceção. Eu não quero que a nota seja a regra. Nota é extraordinária. Nota é quando você não consegue ter um atendimento personalizado. Eu prefiro gastar o tempo todo da minha vida com respostas personalizadas, com atendimentos personalizados. Mas não vai dar se alguma bomba estourar hoje. Mas eu acho que assessorias que são ruins, elas são ruins, não é por falta de conhecimento de deadline, de redação, de expediente, não. É porque são ruins mesmo. Entendi, não, sim. Assim, a gente lá na TV, a gente não tem muito contratempo com assessorias, não. Comigo, particularmente, enquanto estagiária lá da TV, eu só tive um problema, que eu liguei no hospital, daquele médico que agrediu a namorada e atirou nela, né? Sim. O cirurgião plástico, e aí ele estava internado no hospital, eu tive que ligar lá para poder pegar informações sobre o estado dele, e aí o hospital realmente foi extremamente grosso, falando: a gente não passa informação de paciente. Eu falei: olha, o caso desse paciente de vocês está em todas as mídias, a gente realmente precisa saber somente o estado de saúde dele, porque a matéria vai ao ar, porque a gente vai falar que ele está internado neste hospital. Então, a gente precisa saber do estado. Não vamos informar, não vamos dar informações para a imprensa, somente para familiares e amigos, e a pessoa quase desligou o telefone na minha cara. Então, acontece sim de não ter uma profissionalização, com certeza. Obrigada. E aí, o que eu repito muito para cliente também, e foi muito bom você falar isso, que você disse a matéria vai ao ar. Tem gente que acha que porque não vai responder, a matéria não vai ao ar. E a gente fala: anjo, a matéria vai ao ar, quer você queira, quer não. A diferença é que você está tendo a oportunidade de dar a sua resposta. Porque se você não responde, anjo, o jornal não vai deixar de acontecer. O jornal não vai te esperar porque é aniversário do seu filho, porque você está dirigindo, nem porque a sua mãe teve Covid. O jornal vai ao ar. E tem jornal de domingo a domingo. O Fantástico termina domingo, 11 da noite. Segunda, 6 da manhã, já tem Bom Dia Goiás. Então, nós temos... O Jornal Popular não circula mais aos domingos, ele circula de segunda a sábado. Mas Opção Online, Mais Goiás, a redação, funcionam 24 horas. Se acontecer alguma coisa... Hoje está todo mundo se pautando pelo Mais Goiás.
acho que até as produções de TV, né, Joyce? O Mais Goiás é fantástico, porque aconteceu primeiro, quer saber, tá lá no Mais Goiás, e no Instagram do Mais Goiás, com uma repercussão tremenda. Por isso, Joyce, que eu te falo que eu só trabalho com crise de imagem tradicional e não digital, porque um dia desses, um comentário de um leitor lá do Mais Goiás gerou uma crise enorme para uma categoria aí. Eu falei, eu não respondo comentário de internauta, gente. Eu não, para mim não faz sentido, porque se eu for responder comentário de todo mundo que comenta no G1, pedindo a morte de todo mundo, não sei o quê, eu não trabalho assim. Mas a gente precisa olhar, porque as coisas estão cada vez mais rápidas. Imagina, o veículo de comunicação mais rápido sempre foi e ainda é rádio, mas não é o que mais repercute, porque rádio entra pelo telefone e dá notícia na hora, né? Mas o que mais tem repercutido hoje é o que leva a informação para o Instagram, por exemplo. Isso mesmo, obrigada mais uma vez aí. De nada. Então, agradecer imensamente, João. Obrigado pelo carinho, por estar aqui com a gente, por poder trazer sua experiência. Não me entenda errado quando fui colocar aquele posicionamento e aí engrandeceu, entender melhor como. A minha vida, Cárbio, ela é baseada em 2 pilares. O primeiro é meme. Eu passo o dia vendo meme, compartilhando meme, rindo de meme, e eu estou sempre em atraso. Quando eu vou mandar para alguém fala, mas eu vi isso aí no Natal do ano passado. Eu falei, sério, para mim é tão novo. E o outro pilar da minha vida é contestar, é duvidar e fazer isso de uma forma muito harmoniosa, né? Nós não estamos reunidos aqui para concordar, nem eu quero que vocês concordem comigo. São modos de ver. Os modos como eu vejo, como eu atuo, como eu trabalho, hoje são assim. Talvez amanhã eu já concorde com o que você disse hoje, você já tenha mudado de ideia, ou seja, nós saímos do lugar e tomara que saiamos. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, certo? Na próxima semana nos encontramos já para nota, frequência, ho, 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 Merry Christmas. E o nosso lanche vai ficar para o semestre que vem, para a gente poder fazer isso juntos. Tá bom? Obrigado mais uma vez por tudo. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.